Olá, caros irmãos do Centro Espírita Amor à Verdade. Feliz pelo nosso reencontro, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a casa pelo convite. Vamos iniciar com a mensagem do Espírito Emmanuel, contida no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Posses definitivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus. João capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico, mais íntegro e harmonioso, experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Deus, Pai misericordioso, Jesus Mestre, Irmão Maior, Espiritualidade benfeitora. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em pensamento, em vibrações de amor. E te pedimos, Senhor, que conduza o nosso trabalho para que ele esclareça e console a todos os envolvidos. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos a dezembro, mês dedicado a Jesus. Procuramos sempre relembrar as sublimes citações do Mestre, seus ensinamentos, com alegria de saber que ele é o nosso modelo e guia. O tema do nosso estudo de hoje será a citação de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Utilizaremos o texto Posses Definitivas, utilizados na página de hoje, como apoio às nossas reflexões. Neste capítulo do Evangelho de João, o capítulo 10, trata da conversa de Jesus com os apóstolos, onde Jesus declara ser o bom pastor. Jesus utiliza mais uma vez um simbolismo da vivência daqueles irmãos, o pastor e suas ovelhas. Jesus, o bom pastor, o guia, orientará sempre a humanidade, suas ovelhas, na conquista espiritual, e nenhuma ovelha ficará perdida. Sabemos dessa verdade. Todos nós chegaremos a Deus,
isto é, seremos espíritos puros, relativamente perfeitos. Mas, para atingir esse objetivo, é preciso que tenhamos a vida abundante, isto é, vida plena, visando, através das experiências corpóreas, as conquistas imorredoras, aquelas que irão ficar para sempre marcadas beneficamente em nossa consciência. Como afirma Emmanuel, se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. A consciência em paz não se dá pelos bens materiais que conquistamos, e sim pelas conquistas morais, pelas virtudes que angariamos em nossa caminhada, que são valores definitivos. Uma vez conquistados, é nosso, fazem parte do ser imortal. Mas como se dá essa conquista? Quando valorizamos a nossa encarnação, quando entendemos que viemos para servir, como toda a criação divina. E assim, irmãos, quando buscamos observar em cada momento, em cada situação, o que podemos aprender, corrigir, colaborar. Quando concluímos que não existe acaso, portanto, tudo tem uma razão de ser e há uma força superior no comando de tudo e de todos. Se pautamos a nossa existência com o olhar de espíritos imortais, buscando vivê-la com compreensão, resignação, iremos considerar que se estamos em sofrimento, é porque precisamos aprender alguma coisa. E se estamos em felicidade, em paz, é porque fizemos por merecer. Como observa Emmanuel, quando ele diz: em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Nós temos dificuldade nessa compreensão prática, essa compreensão que vai nos levar a vivenciar essa verdade. Nós não conseguimos ter uma vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Nós temos momentos fugidios que sentimos que estamos caminhando lado a lado com o bem, com o servir, com a caridade, mas geralmente retroagimos, voltamos às nossas dificuldades, às nossas reclamações. Ainda reclamamos muito, né? Não conseguimos alcançar a beleza da oportunidade de uma encarnação. Colocamos sempre a possibilidade de uma vida plena fora do nosso alcance. Nós criamos o tempo todo várias desculpas para não viver no bem em tempo integral. Nós ainda temos dia, horário para sermos bons, compreendermos as limitações dos nossos irmãos e perdoar, isto é, sermos caridosos. Ainda não compreendemos que essas atitudes são benéficas para nós, para amealharmos nossos tesouros que não enferrujam, não se destroem, enfim, para que a nossa conquista espiritual aconteça. Então, é um trabalho constante em nós, de acreditarmos em nós mesmos. É a fé humana unida à fé divina. Então, precisamos acreditar que somos capazes de ter essa vida abundante, que somos capazes de olhar para o nosso irmão como ser encaminhada junto conosco. Como nos diz Emmanuel nesse texto, que ele diz assim: em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer
os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. Muitas vezes, colocamos nossa energia em situações que são passageiras, em conquistas que não são definitivas, que irão ficar no engendramento de nossa existência, nesse complexo, né, de situações que criamos em nosso núcleo familiar, em nosso meio de trabalho, de subsistência, né, da nossa subsistência, no meio do nosso grupo religioso. Então, nós destinamos muitas vezes, canalizamos energia ali em algum ponto que não vai nos favorecer, não vai deixar conosco essa conquista definitiva, esse valor definitivo. Então é preciso que tenhamos essa percepção, se vale a pena enfrentamento com algumas situações, se vale a pena criticar alguém sobre algum ato. Então, é sempre seguir, né, os ensinamentos de Jesus. Ele é nosso modelo, é nosso guia. Então, ele sempre deixou e nos deixa no dia a dia situações para que a gente possa reflexionar sobre nossas atitudes, porque estamos aqui na encarnação com um objetivo. O objetivo de servir, o objetivo de melhorar a cada dia, como ele mesmo colocou, como Jesus colocou sempre em suas palavras, né? Se ele veio para servir e não para ser servido, todos nós temos que esse sentimento, temos que olhar esse sentimento e servir no sentido maior, servir no sentido de respeito a todas as existências, né, da criação, respeito à natureza, respeito aos iguais, respeito aos inferiores, respeito aos animais, né, nossos irmãos inferiores. Então, nós temos que ter essa condição, esse servir e observar que estamos sempre caminhando juntos, lado a lado. Então, é importante que a gente tenha esse olhar de conquistas definitivas em nossa caminhada. Então, quando o Emmanuel coloca para a gente nesse texto e cita exemplos de situações efêmeras que não observamos, que colocamos ali nossa parte de nossa existência, parte de nossas energias, parte de nosso tempo, parte de nossas preocupações, não deixando que façamos outras atividades que são benéficas para nós, espíritos imortais. Então, ele enumera algumas para que a gente possa fazer essa reflexão. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Então, ele usa, né, simbolicamente a primavera e o inverno para mostrar a diferença das estações, desse sentido de uma florida solar e a outra fria, mais fechada. Então, são tempos que nós temos que vivenciar, mas não canalizar toda a nossa energia, porque eles vão modificar, vão mudar, né? A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. Mais um exemplo para a gente observar que toda a fase que vivenciamos em nossa existência, né, que passamos pela existência, tem que ser olhada também para o futuro, né? A velhice não tardará. Então, a velhice não deve, não pode ser motivo de reclamação. É de alegria, de contentamento, de agradecimento por ter passado uma fase de nossa existência e chegado a outra. Então, é buscar o que podemos angariar como tesouros definitivos em cada fase de nossa existência. O vaso físico, mais íntegro e harmonioso, experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Então, mais uma vez, Emmanuel mostrando que há situações que são passageiras, que nós devemos sim cuidar e
com esse olhar de cuidar do corpo, mas cuidar do espírito, sempre olhando esse equilíbrio em nós, sabendo que o corpo é a nossa ferramenta de trabalho, ele deve ser cuidado, mas sabemos também que um dia ele vai fenecer. Então, esse tempo, por exemplo, que dedicamos em preocupação com a morte, por exemplo, nós deixamos de praticar outras ações benéficas ao nosso ser espiritual, nós, seres espirituais. E ele resume, né? Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Nós estamos em transformação permanente. Então, por estarmos nessa transformação permanente, é que devemos estar atentos para cada oportunidade que nos são oferecidas no nosso dia a dia. Oportunidades para angariarmos os tesouros que levaremos da nossa jornada terrena. Então, a jornada terrena é extremamente importante, mas nós sabemos que ela é passageira e ela se transforma. Então, é uma luta constante que não nos trará satisfação plena se vivenciarmos esses processos que se transformam sem conquistarmos os bens permanentes, sem olharmos com serenidade e equilíbrio para essas transformações, com naturalidade. Né? Para que essa vida seja plena, a gente deve aprender a olhar, entender, né? E aí me lembra sempre do escritor espírita, nosso companheiro que já partiu para a pátria espiritual, Richard Simonetti, que ele fala que existe a palavra-chave para que a gente caminhe com segurança, né, nessa jornada terrena, entendendo as leis, entendendo essa condição de espíritos transitórios aqui no planeta. A palavra é submissão. E aí a gente fala, nossa, submissão a quem? A quem, né? Submissão à lei divina. Entender o que é natural e que todos nós vamos passar. E com isso, com essa compreensão, nós vamos pautar a nossa existência, né? A nossa vida, como Jesus coloca, a vida em abundância. Lembrando, né, sempre que cada momento, cada encontro, cada contato, cada pessoa que passa pela nossa existência, ela deixa uma situação ou aquele encontro provoca em nós situações que nós deveremos agora analisar se vale a pena investir naquela energia para que é uma conquista de uma virtude, é uma conquista de um bem que eu vou levar, ou é efêmero, é passageiro. Então, essas análises a gente vai ter condições de fazer à medida que nós formos entendendo, nos entendendo como seres espirituais, espíritos imortais de passagem nesse planeta, nessa existência. Então, é aproveitá-la o máximo, beneficamente, olhando sempre o máximo que se fala aí, é olhar sempre o benefício que vai nos trazer como espíritos. Né? Então, diante dessas reflexões, eu me lembrei de uma história contada muitas vezes, em várias situações, mas eu ouvi pela primeira vez num estudo de Divaldo Franco, onde ele mostra o quanto, né, essa nossa existência, o quanto a gente pode diferenciar a nossa olhar a mesma situação ou a mesma condição de viver, mas com um olhar diferente. Então depende de cada um de nós, da história que trazemos, da vontade que aplicamos em cada ato de nossa existência. Então ele diz assim nessa história que um psicólogo de grupos sociais que observa, né, as pessoas, ele observava operários de uma grande construção. Então passa
por ele um operário de mau humor, com um carrinho carregado de tijolos e pedras. E ele, o psicólogo, pergunta: "Que fazes?" E o homem olhou para ele, censurando, e disse: "Não vês? És cego? Carrego pedras." Vem outro homem, sério, pensativo. Então ele pergunta: "Então, que fazes?" O homem olhou para ele, olhos tristes, e disse: "Bem, eu carrego pedras." Vem um terceiro operário, alegre, saltitante, e o psicólogo pergunta: "E você? Que fazes?" "Eu? Eu estou construindo aquela magnífica catedral." Todos tinham o mesmo trabalho, mas a forma, o olhar, na hora de executar esse trabalho, é que fazia a diferença do sentimento. Portanto, é um simbolismo, né? Se a gente puder trazer, fazer uma comparação, as pedras são os nossos problemas, são as nossas atribulações, são as nossas, vamos dizer assim, situações provocadas por nós mesmos, por escolhas nossas. Mas no nosso dia a dia, ela vai se mostrando, né, toda essa trama que se dá em nossa existência. Então vai depender de como a encaramos, de como vemos essa situação, de como vivenciamos cada situação. Se encararmos, né, a situação como uma, vamos dizer assim, construção do nosso patrimônio espiritual, nós vamos atingir o nosso objetivo. Nós iremos viver uma vida em abundância, porque iremos entender que aquela situação é passageira. E o que nós podemos tirar proveito para nós, para que possamos aprender alguma coisa, para que possamos vivenciar com alegria. Né? Porque há situações que a gente constrói em nós uma vivência de tristeza. Parece contraditório, né? Porque a gente está vivo nessa existência. Estamos aqui transitando, construindo o nosso patrimônio espiritual. Mas vivemos num módulo de tristeza. Então tudo nos faz triste. Então se está sol, eu reclamo porque está muito quente. Se chove, eu reclamo porque está chovendo, vai me atrapalhar. Se está nublado, eu reclamo porque eu não gosto de dia nublado. Então eu não consigo ver a beleza em nada. Na natureza, nas pessoas que estão à nossa volta, na oportunidade de trabalho, no companheirismo das pessoas que eu convivo. Então eu vivo num módulo de tristeza. Então é essa vida que Jesus alerta, que ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. É olhar a vida com alegria, não uma alegria saltitante como a história, né? Mas em alegria de estar aqui, na possibilidade de construir esse nosso patrimônio espiritual. Então, aprender a agradecer. Mais uma vez, a gente sempre lembra, né? De Paulo, apóstolo dos gentios. Ele entendeu perfeitamente o recado, quando ele disse em uma frase: em tudo, dai graças. Então, nós não somos gratos. A maioria das vezes, a gente tende a colocar um empecilho, algo que nos deixa sem esse ser completo que Jesus veio trazer, sem essa alegria de estar aqui caminhando
a alegria de ser filho de Deus, a alegria de ser um espírito em caminhada. Emmanuel diz nesse texto que é imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. E não há como construir um castelo interior se a gente viver no módulo reclamação. Se a gente não conseguir olhar nada benéfico em torno de nós. Se nós não conseguirmos verificar e entender que algumas situações são passageiras, se transformam. E que a gente não deve, não pode colocar-nos naquela situação como definitiva. Em algumas situações até estacionando o nosso progresso como espíritos em caminhada. Né? Porque graças a Deus a gente não retorna, né? Não retroage, mas muitas vezes caminha tão devagar, quase que estaciona. Né? Mas sabemos que temos tantas oportunidades, tantos momentos que nos fazem, que nos trazem essas reflexões e que nos fazem olhar a nosso entorno e agradecer. Sempre. Essa construção, né, que Emmanuel fala, deve ser sempre pautada nos ensinamentos de Jesus. Jesus trouxe a bússola. Né? Ele é a bússola para que a gente possa caminhar sempre na direção correta, sabendo que somos indivíduos. Somos, cada um caminha no seu passo, no seu tempo, mas pela bondade divina nós vivemos no coletivo, né? Nós somos espíritos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Estamos ligados por laços fraternos de outras jornadas. Então, viver com outras pessoas, conviver, faz parte dessa vida em abundância que Jesus nos trouxe. Jesus esteve aqui presente para que tivéssemos esse exemplo vivo das realizações sublimes, nos encheu de ânimo, de esperança, não para usarmos equivocadamente, e sim para trabalharmos em prol de nós mesmos e de nossos irmãos de caminhada. Emmanuel ressalta que Jesus encheu-nos com sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para que concentrarmos em nós as aquisições definitivas. E essas situações só se dá de forma individual. Nós temos a ajuda do coletivo, temos a ajuda dos nossos irmãos de jornada, mas a ação final é nossa. A atitude da escolha é nossa. Escolher se queremos reclamar da nossa tarefa ou ver essa construção maravilhosa que estamos fazendo, é opção nossa. Queridos irmãos, Jesus veio para que entendêssemos que a vida é se sentir vivo, útil, ativo, poder escolher, ser responsável pelas escolhas, trabalhar, servir, ter consciência de que somos espíritos imortais. Assim, nós conseguiremos compreender quando Jesus responde para um discípulo que pediu para ir primeiro enterrar seu pai. Lembra dessa passagem? Então, Jesus disse o que para ele? Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Está em Mateus capítulo 8, versículo 22. Os mortos que Jesus estava falando são os mortos para a vida espiritual. São aqueles
que existem apegados à vida material. São aqueles que não estão vivos, estão desligados da sua função maior, estão desligados do objetivo de sua encarnação, não sabem quem são. Então Jesus os chamou de mortos, porque ainda não estava ali com aqueles indivíduos, né? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Né? Então ele falou duas situações, os mortos em relação à vida espiritual e os mortos que feneceram no corpo, que seria o caso do pai do discípulo. Então, queridos irmãos, todos nós existimos. Todos nós existimos. Todos os seres da criação existem, mas nem todos estão vivos. Porque poder viver na visão do Cristo é viver como espírito imortal, sem apegos à matéria. Utilizar a matéria, mas não priorizá-la, não colocar ela como nossa prioridade. É viver no mundo sem ser do mundo. Então, nós estamos aprendendo, estamos ainda caminhando nesse entendimento, mas nesses momentos de reflexões é que nos levam a essa compreensão, esse desejo de ter essa vida plena, essa vida sem olhar para o negativo e sim buscar, mesmo nas situações negativas, porque há muitas no planeta em que vivemos, mas buscar entender que vai passar. E o que nós podemos angariar ali naquele momento de tesouro que ficará definitivo? Que aprendizagem eu terei? Porque nós sabemos que não necessitamos, a doutrina nos esclarece, que nós não necessitamos de falhar para aprender. Nós podemos observar no nosso entorno as consequências de uma situação e não precisamos cometer aquele equívoco. Podemos aprender com a observação de tudo que nos acontece à nossa volta. Como ensina Emmanuel, sejamos portadores da vida imortal. Caminhemos como seres imortais, entendendo que tudo que nos acontece fica gravado em nós, né? E o que é benéfico para o espírito fica permanentemente. E o que não for benéfico, o que não for agregar, o que é efêmero, aqui morre com o corpo físico. Portanto, que nós possamos entender essa condição de vida imortal, não só teoricamente, mas no nosso dia a dia, nos nossos encontros com os nossos companheiros, nos nossos afazeres domésticos, na convivência com nossa família, no trânsito, no trabalho. Esse é o objetivo. Sejamos conscientes dessa imortalidade, para que nós possamos valorizar as conquistas definitivas. Finaliza Emmanuel. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então, olha que belo, né? Nossa lâmpada ligada à usina de amor de Deus, que permite, né? Que nos dá sustentação para também ser luz. Jesus falou isso várias vezes, em várias situações, e numa ele foi enfático, né? Brilhe a vossa luz. É uma responsabilidade, meus irmãos, porque Jesus acredita em nós. Nós é que ainda temos momentos de vacilações, de fé não robusta, né?
Jesus veio fazer a nossa ligação com Deus. Veio trazer a vida verdadeira, a vida feliz, a vida abundante. Jesus mostra-nos a direção desta verdadeira vida. Como Ele mostra? Através dos seus exemplos, através do seu Evangelho. E esse caminho deverá ser construído e percorrido por cada um de nós, encarnados ou desencarnados, porque nós sabemos que a vida continua. E essa construção desse caminho se dará pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. Então, queridos irmãos, que possamos estar em sintonia com Jesus, buscarmos viver uma vida em abundância, servindo sempre, como nos ensinou o Mestre. Assim, queridos irmãos, unidos em pensamento, vamos agradecer. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos foi oferecida, permitindo momentos de reflexões sobre o nosso comportamento em relação à nossa existência. A nossa existência material, a nossa existência espiritual. E te pedimos, Senhor, que tenhamos fé, boa vontade, para vivermos essa vida de abundância que Jesus veio mostrar-nos. Agradecemos, Jesus. Agradecemos o amparo. Agradecemos a espiritualidade responsável pelo trabalho. E, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Obrigada, queridos irmãos. Que tenhamos vida em abundância. Fiquemos